Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta quarta-feira terminou a data FIFA, Campeonato Brasileiro de volta, teve jogo ontem já da rodada, a vitória do Botafogo. Vamos falar sobre isso que interfere na vida do Cruzeiro, preparação que será encerrada, Fabrício Bruno chegando ao Brasil, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira de retomada para valer do Campeonato Brasileiro, mas teve jogo ontem, hein? Botafogo derrotou o Sport, o já rebaixado Sport, abriu 2-0 para cima do Botafogo e o Botafogo virou para 3-2, o Botafogo que briga por uma vaga neste G5, né? O Botafogo inclusive assumiu a quinta colocação, ultrapassando o Bahia. O Botafogo foi a 55 pontos, o Bahia ainda vai jogar, recebe o Fortaleza nesta quinta-feira em Salvador. A disputa ali com o Cruzeiro por esta vaga direta na fase de grupos da Libertadores em 2026. A situação do Cruzeiro muito boa e o time jogando nesta quinta-feira para ficar ainda mais perto de garantir matematicamente esta vaga. O Campeonato Brasileiro que tem muitos jogos nesta quarta-feira, rodada 34, restam 5 para terminar a Série A. E nesta quarta-feira teremos em São Paulo, Palmeiras e Vitória. Em Porto Alegre, Grêmio e Vasco. O Palmeiras joga com o Vitória às 7h30 da noite. Porto Alegre, 9h30 da noite, Grêmio e Vasco. Também 9h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos e Mirassol. Também 9h30 da noite, no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Na quinta-feira, são 4 partidas fechando a rodada. Juventude e Cruzeiro, 4 horas da tarde em Caxias do Sul. 18 horas em Salvador, Bahia e Fortaleza. 19h30 em São Paulo, Corinthians e São Paulo. 21h30 no Castelão, no Ceará. Ceará e Internacional. É a retomada para valer da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fabrício Bruno esteve em campo com a seleção brasileira e o jogador voltando para o Brasil no avião da Leila Pereira, ele chega no início da manhã desta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Fabrício que entrou no segundo tempo, no amistoso diante da Tunísia, o empate por 1-1 de Guarulhos. O Fabrício aí já no avião do Pedro Lourenço, ele vai para Caxias do Sul e vai se encontrar com a delegação do Cruzeiro. Isso porque o Cruzeiro treina na manhã desta quarta na Toca da Raposa 2 e somente depois viaja, vai para Porto Alegre de voo fretado e de lá pega o ônibus até Caxias do Sul. Fabrício está confirmadíssimo na quinta-feira ao lado de Vidalba. Agora, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim somente após o treinamento desta quarta-feira, que é quando ele define o time. Muito provavelmente, podendo ter aí uma grande surpresa nesta viagem, que é o Matheus Henrique, hein? Recuperação surpreendente, já falamos sobre isso. O Matheus Henrique deve treinar com o grupo normalmente nesta quarta e tendo uma resposta positiva, ele será relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Por isso ontem eu falei que não será surpresa se o Matheus Henrique já aparecer entre os convocados para este jogo. Se vai ser titular ou não, aí já é outra história. O Gabigol deve começar com o Caio Jorge e as dúvidas do Jardim. Quem serão os jogadores para fazer lado de campo? Pela direita, na vaga do Christian. Pela esquerda, na vaga do Kenny Arroio. São as dúvidas aí que serão resolvidas, creio, que neste último treinamento da manhã desta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Saiu a arbitragem para o duelo de quinta-feira. Sávio Pereira Sampaio, hein? Irmão do Wilton Pereira Sampaio e tá de transplante capilar, hein? O homem mudou. A última vez que ele apitou um jogo do Cruzeiro foi no ano passado. Vitória sobre o Red Bull Bragantino no Independência. E ele é o dono do apito, então,
nesse jogo do Cruzeiro, quinta-feira, às 4 da tarde, hein? É isso mesmo, 4 da tarde, o jogo no feriadão lá em Caxias do Sul. Então, Sávio Pereira Sampaio apita. E no VAR estará Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, ele que é do Rio Grande do Norte. Deixa eu até ver aqui em tempo real, hein? O que esse VAR aí apitou. O Sávio eu já falei que foi no ano passado. Agora o VAR, vamos ver. Porque aí a gente já bate aquele gancho, né? Se tiver alguma coisa aí estranha, vamos lá. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, 39 anos. Ele é de Parnamirim, Rio Grande do Norte. VAR na Série C, Copa do Brasil, Série D, Copa do Nordeste, Série B, Série A. Nenhum jogo do Cruzeiro. Pouco jogo na Série A, hein? Foi VAR 2 em Bahia e São Paulo, VAR Inter 1 São Paulo 2, VAR Vasco 2 Corinthians 3, VAR Sport 1 Corinthians 0, VAR Atlético Mineiro 1 Mirassol 0. Teve até uma expulsão de um jogador do Atlético Mineiro, né? Acho que teve. VAR Sport 1 Ceará 1, VAR Sport 0 Juventude 2, VAR Vitória 0 Botafogo 0, VAR agora no jogo do Cruzeiro, hein? E aí, vamos ver o que vai fazer o Sávio Pereira Sampaio neste compromisso diante da equipe do Juventude, hein? Lembrando, a bola rola na quinta-feira lá em Caxias do Sul. Daqui a pouco eu vou falar sobre os julgamentos que foram marcados, hein? Caio Jorge, Lucas Romero e Fabrício Bruno. Aí a gente vai trazer mais detalhes aí, o Departamento Jurídico do Cruzeiro vai trabalhar e trabalhar muito na semana que vem. Mas primeiro, para o jogo de domingo contra o Corinthians, mais de 20 mil ingressos já vendidos, é o balanço atualizado do Cruzeiro. E aí vamos torcer para que o Cruzeiro volte com um grande resultado lá de Caxias do Sul, porque teremos Mineirão com um grande público. Mais uma vez, a preparação do Cruzeiro será fechada nesta quarta-feira. O Cruzeiro treina pela manhã, segue de voo fretado para Porto Alegre e depois vai de ônibus até Caxias do Sul. Podia até ir até Caxias, mas lá sempre é complicado o pouso, então o Cruzeiro prefere fazer esta logística e desta forma vai para este compromisso diante do Juventude. Vamos lá para a informação mais importante do dia, que tem a ver com a marcação dos julgamentos de jogadores do Cruzeiro. Caio Jorge, Lucas Romero e Fabrício Bruno. Caio Jorge e o Romero por causa daquele clássico diante do Atlético Mineiro. O Caio Jorge foi denunciado em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Lucas Romero em um artigo. Ambos foram denunciados aí no mesmo artigo, que tem a ver com aquele gesto. Teria o Lucas Romero também feito o gesto, um vídeo aí que circulou, mas a imagem está muito ruim. Então, eles foram denunciados por isso, que é o artigo 243F, ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto, né, que foi aquele gesto com as mãos. E aí o Lucas Romero também vai ser julgado. O árbitro até chegou a mostrar um vermelho para o Romero, depois retirou e o vermelho foi para o Caio Jorge. Então temos que aguardar quais serão as imagens aí mostradas. E além disso, teve aquela história que o Atlético Mineiro denunciou o Cruzeiro por causa do Caio Jorge, o Ivan Roman, jogador do Atlético Mineiro. E aí o Caio também foi denunciado no artigo 254A, praticar agressão física durante a partida, prova
ou equivalente. Aí, neste caso, uma suspensão de 4 a 12 partidas. E tem a outra, né, que os dois foram incursos aí, o artigo 243F, que é ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Aí tem multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 1 a 6 partidas. É um bom tema para o departamento jurídico do Cruzeiro trabalhar. Se aquilo do Caio Jorge foi agressão física durante a partida com o Ivan Roman para uma suspensão de 4 a 12 jogos, aí nós podemos acabar o futebol brasileiro, né? Do STJD dá para se esperar tudo, viu, galera? Mas, conhecendo o departamento jurídico do Cruzeiro, que tem pessoas competentes, e conhecendo o advogado que vai fazer a defesa no Rio de Janeiro, que é o Dr. Michel Assef Filho, que é também advogado do Flamengo, que é um dos especialistas aí da área, eu estou prevendo que ele vai dar uma aula no STJD como esses auditores eles precisam passar, né? Então, claro que vai ter que trabalhar muito bem o Cruzeiro, mas a expectativa é de que, se for punido, vai ter aí uma punição, creio, né, que de poucos jogos, mas vamos aguardar sem fazer aqui qualquer tipo de alarde também. Tudo vai depender dos julgamentos, que serão na semana que vem, hein? Bons temas aí para a gente acompanhar o julgamento na 6ª Comissão Disciplinar Tribunal de Justiça Desportiva, terça-feira, 25 de novembro, às 10 da manhã. É o STJD itinerante ainda, na Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo, e vamos acompanhar tudo que vai acontecer neste julgamento. E o Fabrício Bruno também foi denunciado, viu? Só que aí o Fabrício Bruno, o artigo 250, parágrafo 1º, pela expulsão contra o Palmeiras de segundo amarelo, punição aí de 1 a 3 jogos. Se for punido, é pena mínima. Não, esse aí tá tranquila a situação. O advogado Samuel Venâncio é que está garantindo. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos.